Mudamos de assunto agora para falar do Quero Saber. Você, por exemplo, no seu trabalho, já pensou em fazer um plano de carreira? E saber que planejar pode fazer com que você chegue até muito mais do que você imagina? É um assunto de hoje para a nossa Vanessa Tobias chegando Oi, por aqui. Lani, Tudo bem, bom? Vá? Tudo. Oi, hoje turma. somos nós duas e todos vocês coisa aí. boa. Primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá, então. Ela vem de quem mesmo? Da Eduarda de Florianópolis. Meu chefe tem me alertado sobre a falta de metas. Eu não consigo pensar a longo prazo. Como mudar isso? Isso faz parte do planejamento, né, Vá? Muito, muito. A Eduarda trouxe uma questão bem importante, porque quando a gente em casa tem dificuldade de pensar sobre o futuro, tem relação com avaliar questões que eventualmente não estão bem resolvidas sobre o passado. Pensar o futuro é muito natural, mas se de repente as experiências anteriores, frustraram a gente, traumatizaram, a gente começa a temer sonhar para o futuro. Então a ideia é, faça uma reavaliação sobre a tua história passada e aí veja se isso, ao rever o passado, vai te ajudar a ter coragem para pensar o futuro. Também porque se eu não tenho onde eu quero chegar, eu paro, né? Claro. Perfeito. Né? Depois da Eduarda, a gente vai agora com a pergunta da Ana de Palhoça. Eu tenho um plano de carreira acertado com meus gestores, mas eu gostaria de mudar de função. Será que eu devo deixar isso claro? Ana, com total certeza, o diálogo e a clareza são assim, combinam, né? E a gente precisa nesse diálogo conversar com total transparência, isso vai contribuir para os dois lados. Então, se eu converso com a minha gestão, olha, eu estou pensando em mudar de função e esse diálogo acontece sempre, vai ser leve essa transição, vai ser fácil de reajustar o plano de carreira. Perfeito. Depois da Ana, vem a pergunta do Henrique de São José. Eu acabei de conseguir um estágio no escritório de advocacia. Será que ainda é cedo para eu pensar num plano de carreira a médio prazo? Henrique, eu estou curiosa aqui para saber a idade do Henrique. Pois é, Porque é tão legal quando alguém tem ambição, não é massa? Quando alguém começa e fala, e aí, como é que eu posso crescer? Como é que eu posso chegar além? A sugestão é assim, trabalha bastante, mostra muito interesse dentro da empresa e vá sempre dizendo, olha, eu quero mais, para que caminho que eu tenho que seguir? Porque eu acredito que o sonho de qualquer pessoa que tem um negócio ou um escritório, qualquer que seja a atividade, é ter alguém que sonha. Porque isso energiza toda uma estrutura. Então, pode conversar sobre isso com certeza. Só não precisa exagerar na dose, porque senão passa do limite e causa um pouco de incomodação. Exato, né? fazendo barulho. Exatamente. Então, trabalha bastante, faz mais do que fala, que isso funciona um monte. Ok, daqui a pouco voltamos contigo. Combinado, gente. Obrigada até mais. por enquanto, Vá. Valeu. Vamos falar agora de plano de carreira, o tema de hoje do nosso Quero Saber. Vanessa voltando para responder as suas perguntas que vão chegando pelo nosso WhatsApp, 48996334567. Vamos a mais perguntas por aqui, Vá. Vamos lá. Guilherme de Lages, isso já passou, né? Vamos à próxima pergunta depois do Guilherme, que fala sobre ser flexível ou não. E a outra pergunta já está chegando por aqui para a gente. Chegou. Beleza. Karina de Floripa, eu tenho medo do que pode acontecer com a minha carreira no futuro. Como lidar com essa sensação? Karina, que top essa pergunta, porque dá para a gente a oportunidade de dizer o seguinte, o medo é o melhor amigo do planejamento. Então, quando eu estou sentindo, eu não sei o que vai ser, estou angustiada, estou com medo, procura ajuda em ferramentas de planejamento. Um processo de coaching, um processo terapêutico instrumentalizado para pensar a revisão da vida e as escolhas para o futuro. A gente tem que ser assim, o melhor amigo do medo. O medo é uma coisa boa, ele está anunciando para a gente, antecipando que algumas coisas vão mudar. Então, se eu ficar ali afinizada com o que o medo quer me dizer, eu vou ter planejamento para o futuro. Ótimo. Depois da Karina, a pergunta agora é do Gilson de Palhoça. Já fiz planos que não funcionaram. Agora eu não tenho mais coragem e quero empregos que me dão segurança. Quem nunca? Quem nunca, Quem nunca? Né? Gilson, a nossa virtude, o que vai dar destaque para a gente é quando a gente entender que fracassar, fazer escolha errada, faz parte da vida e é até essencial. Porque quando alguma coisa dá errado, isso nos golpeia naquilo que a gente ainda não está preparado. Então, isso nos faz crescer. Na hora em que eu faço uma escolha que não funcionou, eu aprendo sobre o que vai funcionar no futuro. Então, a coragem vai residir em dar valor aos aprendizados do passado. E o legal é como a gente enxerga, né? O medo enxergar como crescimento, aqui o que não funcionou enxergar como oportunidade. Aprendizado, exato. Exatamente. A confusão tem a residência da oportunidade.
Né? Olha como essa frase é interessante, porque quando eu estou confusa é que eu consigo enxergar todas as possibilidades que eu tenho na minha vida. Se eu tenho só um foco, eu não enxergo as oportunidades novas e, de repente, nem cresço o que eu poderia. Bem isso. Né? Depois do Gilson, agora é a vez da Larissa, de São José. Depois de formada, a partir de que momento eu deveria pensar num plano de carreira? Larissa, na minha concepção, a gente deve pensar num plano de carreira desde que está na escola. Você sabe que eu fui chamada para fazer uma palestra na escola onde eu estudei desde pequenininha. Ai, que lindo. Legal, né? Eu achei emocionante, porque a gente está sempre atuando nos relacionamentos. Uma carreira, ela vai se desenrolar quando a gente pensar sempre em longo prazo. Os comportamentos que a gente tem hoje serão reflexo do que a gente vai colher no nosso futuro. Então, a qualquer momento é hora de pensar no plano de carreira, não só depois de formada. Perfeito. Daqui a pouco voltamos contigo. Tá bom, combinado. Obrigada, Vá. Meio-dia, 12 minutos, quero saber de volta hoje com dicas que podem lhe ajudar a elaborar um plano de carreira e ter mais sucesso na sua profissão. Vanessa, volta para cá porque tem mais perguntas chegando e bastante para você por aqui. Vamos lá. Agora é o João Paulo de Florianópolis. Eu tenho uma pequena empresa e eu gostaria de saber como estimular meus funcionários a pensarem num plano de carreira. Boa pergunta do João Paulo, porque o empresário, ele precisa oferecer para a equipe visão de longo prazo. O que vai ajudar a equipe é saber onde a gente está indo como empresário, em sendo um empresário. Então, assim, eu quero a empresa daqui 5, 10, 15, 20 anos em determinados lugares. Isso vai, inclusive, dar clareza para a equipe se querem ou não ficar lá. E aí, o que fazer e em que posições eles poderão ficar no futuro. Então, qual é a tua visão para depois estimular a equipe a ter visão? Temos até uma arte explicando, Eu trouxe umas dicas, assim, gerais, né? Dicas para estar de olho no plano de carreira. Conhecer o nosso perfil psicológico, porque se a gente pesquisa sobre como a gente atua, ajuda a entender as dificuldades e as facilidades para se planejar o futuro. Conhecer sempre o mercado de trabalho, fazendo um levantamento da demanda. Outro dia a gente estava falando aqui, né, da tecnologia e tudo mais, mas tem tanto mais para o futuro e essa intuição sobre o que a gente quer fazer sempre deve ser escutada, independente do que as pesquisas dizem, porque sobre o futuro quem de fato pode saber, né? É verdade. Ao optar por uma área ou função, busque as vagas em aberto e veja quais são as qualificações exigidas. Eu tenho lido um monte de currículos e por mais que a gente fale desse assunto aqui, eu percebo que o nosso autoconhecimento está muito baixo sobre quais são as nossas qualidades. Então a gente precisa descobrir o que a gente sabe fazer com autoconhecimento cada vez mais fortalecido e deixar isso claro e encontrar se no mercado, e com certeza terá no mercado, espaço para essas qualidades. E capacite-se nas competências técnicas e comportamentais, do que a gente está falando agora. Se eu sou bom em oratória, faz curso de oratória. Se eu sou bom em português, curso de português. Se eu sou bom em matemática, curso de matemática. Outro dia eu estava pensando em dar tempo ao tempo. E, Lene, eu nunca tinha escutado essa frase desse jeito. Eu tenho que dar o tempo para o tempo. Eu não posso fugir da minha natureza. Então, eu preciso me dar para mim. Eu preciso investir meu tempo nas minhas qualidades e encontrar espaço no mercado para brilhar com elas. Mas você tem razão. A coisa mais difícil é encontrar a nossa qualidade, né? Reconhecer. Vamos a mais uma por aqui? Vamos ao Guilherme de Lages. Eu não concordo com o que a minha empresa tem pensado para mim, mas eu não posso pedir demissão agora. Será que eu devo ser mais flexível? Ai. Olha, Guilherme, eu não sei se ser mais flexível é a palavra certa, porque eu diria que até ser um pouco mais transparente e honesto. A gente precisa ter um diálogo muito aberto até para manter portas abertas dentro da empresa onde a gente está. Porque se eles estão pensando coisas para nós e a gente não quer, comenta com eles, fala, olha, eu estou vendo, eu queria muito ficar aqui, eu preciso desse trabalho, mas não é exatamente o que eu estou desejando. Vocês que têm mais experiência, me ajudem a pensar o que eu posso fazer. Porque aqui se faz, aqui se paga, sabe? A gente dá nome de flexibilidade, mas às vezes a gente precisa ser mais honesto sobre o que a gente está querendo para o nosso futuro com aquele que nos dá oportunidade. Ótimo. Daqui a pouco estamos de volta junto contigo. Combinado, até depois. Obrigada. Vamos agora para a última rodada do nosso Quero Saber, hoje falando sobre plano de carreira. Você já fez o seu? Vamos a mais perguntas por aqui? Vamos ver quem nos fala agora. Marçal de Capivari de Baixo. Eu sou formado em administração, mas eu trabalho como mestre de obras. Já tenho 52 anos e gostaria de saber como planejar minha carreira para os próximos anos. Marçal, que nome diferente. O importante nesse momento vai ser verificar quais são os modelos que você quer seguir na vida
para ter inspiração para esse novo movimento. Então, a gente vai imaginar aí, até os 80 anos, uma linha e uma trajetória, ou seja, praticamente 30 anos, ainda para reconstrução ou retorno para a administração, ou quem sabe o avanço do que tu tens como mestre de obras nessas competências para ter uma equipe e quem sabe empreender nesse sentido. Uma empreiteira, alguma coisa parecida, né? Exatamente. Então a ideia é pensar 30 anos à frente e o que dá para ser construído nesse período. Lembrando, tu vais construir um legado. Então, a partir de agora, a angústia dessa fase da vida, após 45 anos, é qual o legado que eu vou deixar, né? Então, como é que eu vou registrar tudo que eu aprendi nas áreas em que eu tenho competência e como é que eu vou dar continuidade àquilo que eu sei. Sendo feliz desse percurso, Sempre sendo feliz. O percurso tem que ser legal, não é a chegada na meta, né? Ok. Você tem dicas pra gente? Eu trouxe as dicas de livros e de filmes. Gente, eu tinha tanta coisa para trazer, foi difícil escolher só dois. Ah, que bom que tem bastante. Então, um nome bem pequenininho aqui, né? Criando Magia, 10 estratégias de liderança desenvolvidas ao longo de uma vida na Disney. Né? Disney fala muito de pensar em longo prazo. Inclusive o Warren Buffett, sabe, aquele cara que foi um dos mais ricos do mundo, sim. Ele fala que se a gente quer algo grande, a gente tem que admirar muito o pequeno. Então, o micro se reproduz no macro, fazer cada passos, dia. Grandes Exatamente. Avanços, né? E Sonho Grande, da Cristiane Correia. E 2 filmes, O Diabo Veste Prada, que na minha concepção traz pra gente aquela noção de que o caminho, ele vai nos trazer desafios, né? Então, ali ela mostra que ela tinha uma visão, que ela queria trabalhar na moda e tal, e que ela foi sendo desafiada dentro da visão por uma grande mestre. E La La Land, Cantando Estações, que fala das dificuldades também, mas fala de que o nosso talento ele é sempre muito essencial. O que vai dar para a gente força para conseguir ter um plano de carreira e executar é sempre atuar naquilo que a gente nasceu para fazer. A nossa missão de vida vai ser sempre fazer o que a Elaine faz todos os dias aqui com a gente, promover a alegria. Ai, que linda! E na hora em que a gente colocar o nosso talento na promoção da alegria, a gente vai construir uma carreira que, ao olhar para trás, vai ter dado muito certo. Ai, obrigada. Mereces muito mais. Vamos a mais perguntas, produção? Vamos. Beatriz de Palhoça, tenho 26 anos e uma empresa de produtos personalizados. Eu amo o que eu faço e eu gostaria de saber como atrair mais clientes e ter sucesso nessa carreira. Como atrair mais clientes e ter sucesso nessa carreira. Beatriz, primeiro, que top. Essa coisa de produtos personalizados vem crescendo cada vez mais, né? A atração de clientes sempre vai dizer assim, ó. Eu tratei bem o cliente que eu já atendi, eu vou pedir a ele indicações. Porque 80% das vendas que são feitas em um tipo de negócio como esse são feitas por indicação. Então, eu tenho que fazer pós-vendas para aumentar as vendas. Né? Depois, apresentar aos vizinhos e às pessoas muito conhecidas, porque as pessoas que você conhece bem são grandes torcedoras. Então, elas vão te estimular e vão te promover. Depois, e ter mais sucesso nessa carreira é sempre inspirado em pessoas que deram certo. Respondendo à pergunta, quem são os teus modelos? Você quer ser comparada com quem dentro do teu mercado? Fantástico. Eu iria há dias contigo aqui, nós todos, né? Mas acabou o nosso tempo, eu te agradeço muito. Semana que vem tem mais? Tem mais e vai ser equilíbrio emocional, o tema. Eu amo esse tema. Lene, hoje é aniversário da minha mãe. Mãe, te amo. Um beijo. Roubei um espacinho aqui. Tchau, gente. Até mais. Beijo. E amanhã nós vamos falar do seu direito quando o assunto é auxílio-doença. Um advogado vai tirar dúvidas sobre como fazer o pedido, quais são as regras e os prazos dos benefícios. Mande agora a sua pergunta para a gente, 48 996 33 4567. Importante dizer seu nome e onde você mora, ok?